Boa tarde, pessoal. Hoje é 6 de julho de 2023, 17 horas e 5. Estamos aqui no nosso penúltimo encontro do semestre. Nós entraremos num período de férias, teremos semana que vem, e depois a gente retorna no dia 17 de agosto. Anotem aí. Semana que vem a gente tem facilitação com o Pedro. Eu vou até pedir para o Valentim, que é o nosso querido monitor, depois coloca no WhatsApp. Se o Pedro não vier hoje, Valentim, confirma com ele pelo WhatsApp, por gentileza, tá? Né? Lembrando que nós tivemos uma jornada de uns 6 encontros da Elza Dorlin, né, do livro Gênero, Sexo e Sexualidades, no qual a gente não constou a presença de vocês, mas sempre lembre-se de assinar a presença, caso vocês queiram certificado, né? 75% de presença no curso do Foucault, tá? Esse é o único deverzinho de vocês. Embora o principal seja a partilha propriamente dita, tá? Hoje a gente vai ter a generosa facilitação da Jéssica, sempre muito dedicada, e, enfim, num capítulo que eu acho que eu já estava conversando com ela em off, né? Acho que daqui para frente a gente vai ver um crescendo de figuras das anormalidades, por isso o livro vai ficando um crescendo de interessância, nem sei se existe essa palavra, perdoa o neologismo aí. Mas com vocês, a magistral facilitação da Jéssica. Aula de Olá. 22 de janeiro, só um momentinho, aula de 22 de janeiro de 1975, vai ser a aula completa, né? É isso, né? Isso. Tá? Porque é uma aula mais curtinha. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem, né? Sim! Então tá bom. Eu achei bem interessante essa aula, porque primeiro ele vai conceituar, vamos dizer assim, as 3 figuras que constituem o domínio da anormalidade, né? Que é a figura do monstro humano, do indivíduo a ser corrigido, e por último a criança masturbadora ou masturbador, e até uma palavra que eu nem conhecia, que é onanista. Onanista, eu até pesquisei no Google, é uma palavra um pouco mais antiga, né? Usada para caracterizar uma pessoa que estimula a outra sexualmente. Então, ele é muito louco, assim, né? A leitura, porque você vai lendo, como eu estava até conversando com o Fernando logo no começo da sala, que você vai lendo e você vai vendo coisas do século XVIII, XVII, XIX, XX. Aí você fica, mas a gente está no século XXI e essas coisas só amenizaram ou mudaram alguma feição, mas acaba sendo categorias, vamos dizer, que ainda existem, né, para denominar comportamentos que fogem do padrão. Então, tudo aquilo que é diferente, né, vai ser colocado como esse indivíduo anormal. Então, dentro dessa perspectiva de conceito dessas 3 figuras, eu separei aqui alguns pontos que vão caracterizar elas. Vou dividir aqui com vocês. A figura do monstro, né, que é a primeira figura que constitui o domínio da anormalidade, lembrando, só ressaltando, né, eu vou dividir as 3 porque ele apresentou as 3 separadamente. Mas depois, quando ele vai discutir mais para o final do texto, para metade para o final, você vê que essas 3 figuras, e até mesmo na caracterização, você vê que elas se complementam, elas se integram. Não necessariamente elas constituem de forma separada, mas elas aparecem ao longo do tempo, mas elas se combinam em sua análise, né, do indivíduo. Então, o monstro, essa figura do monstro humano, ele tem como contexto a natureza e a sociedade, uma forte relação de contexto de referência com a lei, né, com questões jurídicas, a natureza e a sociedade, o conjunto das leis do mundo, né, o monstro era um ser cosmológico ou anticosmológico, ou seja, nem é humano, né?
O campo do aparecimento do monstro é um domínio jurídico-biológico, né, exatamente por essa noção jurídica e essa relação com a natureza, né, com o biológico. Ele constitui em sua existência mesma, né, em sua forma, não apenas a violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ou seja, um indivíduo normal, ele segue um padrão biológico, né, e de comportamento social, né, de cumprimento das leis, e esse monstro, ele foge de tudo isso. Outra característica que presente na figura do monstro é que ele é raro. Então, diferentemente do indivíduo a ser corrigido, que a gente vai ver logo em seguida, que é muito mais comum. Ele é um fenômeno extremo, além de raro, né? Ele é o limite, o ponto máximo da infração da lei e, ao mesmo tempo, a exceção que só se encontra em casos extremos. A força e a capacidade de inquietação do monstro, ao mesmo tempo que viola a lei, né, a deixa sem voz. Uma vez que ele arma, né, o monstro ele arma uma arapuca para a lei que está infringindo. O que o monstro suscita ao infringir a lei não é uma resposta da lei, exatamente essa ideia de armar um arapuca, né? Então a lei ela não responde com a lei para esse monstro, mas sim com a violência, a vontade de supressão pura e simples, ou os cuidados médicos e até mesmo a piedade. Equívocos, né, do monstro humano. No texto ele apresenta dois equívocos, né? Então o monstro ele é uma infração que se coloca automaticamente fora da lei e além disso, né, de certo modo, o monstro é uma figura espontânea, brutal e por consequência a forma natural da contranatureza. Então ele é um modelo ampliado, né? A forma desenvolvida pelos próprios jogos da natureza para exemplificar, né, de uma forma grandiosa essas pequenas irregularidades possíveis, tornando um grande modelo de todas as discrepâncias. Esses equívocos do monstro humano se alastram no final do século XVIII e no início do século XIX, vão permanecer, ainda que atenuados, em toda a problemática da anomalia e em todas as técnicas jurídicas ou médicas que no século XVIII vão girar em torno da anomalia. Sendo, em poucas palavras, o anormal, no fundo, um monstro cotidiano. Então, é essa ideia de que esse indivíduo, né, o monstro, ele não é algo que já foi, né, mas algo que se alastra. E se torna um monstro cotidiano, um monstro banalizado, né? O anormal vai continuar sendo, por muito tempo, um monstro pálido, né? Exatamente assim que ele coloca no texto, né? Ele perde essa figura chocante e vai se tornando um pouco mais banal, um pouco mais comum, ainda que sejam casos raros. Em suma, o monstro é o que combina o impossível com o proibido, ao mesmo tempo, né, essa dualidade, sendo ainda, paradoxalmente, um princípio de inteligibilidade. Descobrir qual o fundo da monstruosidade que existe por trás de pequenas anomalias, né, dos pequenos desvios, das pequenas irregularidades, é o problema enfrentado ao longo do século XIX, como, por exemplo, qual é o grande monstro natural, ou seja, não criado, né, biológico, natural, que se oculta de trás de um ladrão, né, que no texto fala gatuno. Então, os pequenos desvios, eles são oriundos, né, entendia-se pelo menos, de um monstro natural, ou seja, algo que é biológico, que está dentro da pessoa e que a leva a cometer esses pequenos desvios, dentro dessa lógica do monstro. Agora, falando um pouquinho sobre o indivíduo a ser corrigido, diferente do monstro, né, que tem como contexto o biológico jurídico, né, a natureza e a sociedade, o indivíduo a ser corrigido, ele tem como ambiente, né, a família e seu entorno, entendendo como entorno as redes de apoio, né?
vou falar um pouquinho mais sobre elas. O indivíduo a ser corrigido é bem específico do século 17 e 18, digamos da Idade Clássica. Um personagem que aparece nitidamente no século 18. O contexto de referência, né, ele é um pouco mais limitado do que o do monstro. É a família mesma, né? No exercício de seu poder interno ou na gestão de sua economia, ou no máximo é a família em sua relação com as instituições que lhe são vizinhas ou que a apoiam, entendendo como essas instituições, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a polícia. Esse é o contexto, né? O campo de aparecimento do indivíduo a ser corrigido. A família e seus entornos, né? As redes de apoio. O indivíduo a ser corrigido, ele é um fenômeno frequente, né? Diferente do monstro, que é raro. É um fenômeno tão corrente que apresenta características de ser, de certo modo, né, regular na sua irregularidade. Equívocos, né, do indivíduo a ser corrigido. À medida que ele é frequente, é difícil determiná-lo. É uma espécie de evidência familiar, cotidiana, que permite reconhecer imediatamente, mas sem provas a dar, a tal ponto que ele é familiar. De tanto que ele é familiar, de tanto que é comum, é difícil ter provas de que ele é um indivíduo a ser corrigido. Assim, à medida que não há provas a dar, nunca se poderá fazer efetivamente a demonstração de que o indivíduo é um incorrigível. O segundo equívoco que apresenta no texto é quem deve ser corrigido é aquele cuja todas as técnicas e procedimentos fracassaram. Todos os investimentos familiares e corriqueiros de educação pelos quais se pôde ter tentado corrigi-lo, falhou. É muito... só fazendo um parêntese, né? Lendo essa parte do indivíduo a ser corrigido e já tendo uma formação de licenciatura, me lembrou muito da questão pedagógica. E temos até um colega que sempre traz essa pauta pedagógica. Acredito que ele vai, se ele participar hoje, não sei se ele está aí na sala, ele vai se identificar bastante com essa parte. Continuando aqui, né? O indivíduo a ser corrigido é, por definição, um ser incorrigível, que requer um certo número de intervenções específicas em torno de si, de sobre-intervenções em relação a técnicas familiares e corriqueiras de educação e correção. Isto é, uma nova tecnologia de reeducação da sobrecorreção, fomentando um jogo entre incorrigibilidade e a corrigibilidade. Nesse eixo, né, de incorrigibilidade e corrigibilidade, vai servir, né, esse eixo ele vai servir de suporte a todas as instituições específicas para anormais que vão se desenvolver no século XIX. O monstro empalidecido, já citado anteriormente, banalizado, né, o anormal do século XIX, também é um incorrigível. Um incorrigível que vai ser posto num centro, né, uma aparelhagem de correção. Então, a gente já percebe que, apesar de figuras diferentes, né, apresentadas de maneira separada, elas se interligam, né? Elas se complementam, elas acontecem de maneira simultânea ali. Então, falando sobre a última figura, né, a criança masturbadora ou o ananista, né, como uma palavra nova apresentada pelo texto, pelo menos para mim, o campo de aparecimento dessa figura, ele é familiar, assim como o indivíduo a ser corrigido, mas ele é um familiar mais restrito. Como assim restrito? Ele não está mais envolto ao meio familiar de modo geral, mas restrito a espaços específicos, como, por exemplo, o quarto, a cama, o corpo, são os pais, né, os tomadores de conta imediatos, os irmãos e irmãs, é o médico, toda uma espécie de microcélula em torno do indivíduo e do seu corpo. Figura totalmente nova, né, no século XIX, própria do fim do século XVIII. Características específicas dessa figura, né?
Para o pensamento, o saber e as técnicas pedagógicas do século XVIII, era considerado um indivíduo em nada excepcional, nem mesmo frequente, mas universal. Universal, uma vez que a prática da masturbação se reconhece como universal. É um segredo universal, né? O segredo compartilhado por todo mundo, mas que ninguém comunica a ninguém, né? O texto até traz uma frase que é: quase ninguém sabe que todo mundo pratica. Em segredo é colocado em quase universalidade, né, como a raiz possível, ou mesmo a raiz real, de quase todos os males possíveis, a qual se pode vincular, e que os médicos do século XVIII vão vincular imediatamente toda a parafernália, todo o arsenal das doenças corporais, das doenças nervosas, das doenças psiquiátricas, né? Não havendo na patologia de fins do século XVIII praticamente nenhuma doença, de uma maneira ou de outra, que não decorra da etiologia sexual. Como quase todo mundo se masturba, isso explica que alguns contraem doenças extremas, que ninguém mais apresenta. Esse entendimento paradoxo, né, de etiologia sexual vai se encontrar até o final do século XIX e XX, né? Não tendo muito tempo histórico aí do momento atual. A propósito da sexualidade e das anomalias sexuais. Só fazendo um parêntese também, na leitura da criança masturbadora, né, dessa figura, dentro da perspectiva da psicologia, a gente encontra, né, e até estava em pauta no último semestre na faculdade, algumas práticas de atendimento terapêutico que focam exatamente nisso, né, de maneira bem antiética, né, e até mesmo desumana, no meu ponto de vista, trabalhando indivíduos que têm orientações sexuais fora do padrão cis, como fonte do problema dos conflitos familiares, das desavenças, de qualquer outro problema que possa ter trazido aquele indivíduo até o consultório, né? Até o atendimento psicológico. Então, é aquilo que eu falei no começo, a leitura, ela fomenta a reflexão, mas ao mesmo tempo ela faz links com aquilo que a gente vê nos dias de hoje, o que torna a leitura ainda mais interessante. Em suma, o anormal do século XIX é um descendente desses três indivíduos, né, que são o monstro, o incorrigível e o masturbador. O indivíduo anormal do século XIX vai ficar marcado por essa espécie de monstruosidade que se tornou cada vez mais apagada e transparente, por essa incorrigibilidade retificada, né, e cada vez mais investidas por aparelho de retificação, e enfim ele é marcado por esse segredo comum e singular, que é a origem geral e universal das piores singularidades. Por consequência, a origem, evolução e disseminação do indivíduo anormal nos remete a essas três figuras, o monstro, o incorrigível e o masturbador. A seguir, o Foucault ele apresenta alguns estudos. Então, uma figura de exemplo, né, dentro dessa perspectiva de entender essas três figuras, é o hermafrodita, né? Então, tem uma parte que choca bastante no texto, que tem um caso específico onde esse indivíduo ele é forçado e ele declara que ele teve relações sexuais com Satanás, e dentro dessa perspectiva ele nasceu com sexo a mais, para explicar a natureza da singularidade dele. Então, dessa monstruosidade, né? Entendida como uma monstruosidade, como alguém a ser corrigido, e ao mesmo tempo tendo essa característica sexual. Então, você vê que essas três figuras elas se entrelaçam para patologizar, né, esse indivíduo e explicar essa diferença dele para o tido normal. E assim eu encerro a minha colaboração. Muito obrigado em nome do coletivo, Jéssica. Facilitação muito clara, né? E ao mesmo tempo enfática, né? Inspirada. Muito obrigado em nome do grupo. Obrigada. Deixei aqui para vocês a fábula do Onan, né? Que é uma fábula bíblica, né? O onanismo vem de uma fábula.
Onan era um personagem bíblico do Antigo Testamento, o primogênito, ele era o segundo filho de Judá, e o Er, que era o primogênito de Judá, era considerado uma pessoa má, tinha que ser executado por Deus. Esse primogênito não deixou descendentes, e seu segundo filho, que era o Onan, né, realiza o casamento de cunhado, que na época chama-se casamento levirato. E se ele não tivesse herdeiro, ele herdaria o patrimônio do primogênito que estava morto, né, que morreu, né? Então aí ele vai deitar com a cunhada, mas ele derrama o sêmen na terra, o intuito, inclusive, de herdar a herança do primogênito, né? E é dessa imagem do derramamento de sêmen que surge o termo onanista, né? Aquele que derrama o sêmen na terra. Acho que muita gente não sabia, né? Isso eu sabia muito tempo atrás, muito tempo atrás. Esse é um termo onanista. Tem também automonossexualista. Nossa, diferente. Automonossexualista. Esses são os termos do século XVIII, entendeu? Tem uns termos. Eu estava dando aula de história da sexualidade com esse semestre, eu descobri. Eu não sei se eu posso estar errado, tá, gente? Posso estar gravando uma coisa errada, encontra para isso. Mas tinha uma lista de termos exóticos relacionados à sexualidade. Tinha um que é presbiófilo. Os alunos me deram um insight assim, presbo é padre, né? Que gosta de padre, né? Talvez seja isso. Também não sei se é, mas eram termos exóticos, automonossexualista, enfim. Tem uma lista que o Foucault faz na história da sexualidade. Mas o onanista é aquele que derrama o sêmen na terra. Tá? Enfim, gente, eu não tenho muito o que compor, primeiro porque a fala da Jéssica é extraordinária, e essa aula acho que é fundamental. Foi uma aula que deu para sintetizar num encontro só, né? Imagino que tenha sido uma aula curta do Foucault também, mas é uma aula-chave, né? Onde ele começa a abrir as figuras dessa construção social da normalidade, né? Embora ele coloque que são essas três as figuras estruturais da normalidade, né? Eu imagino que possam ter outras também, né, gente? A gente pode usar reflexão para descobrir outras, né? Por falar, e o termo era hermafrodita na época, hoje é intersexo, né, gente? Hoje é intersexo, né? E tem um livro do Foucault que ele estuda o caso da Herculine Barban. Procurei aí na internet. É um livro inteiro, um livrinho meio, é uma narrativa da vida da Herculine Barban que já cheguei a citar num encontro passado algum deles, que era o que a gente chamaria hoje de um. Ah, tá aí, tá aí. Então, é fantástico, né, Carla? É, a Carla está mostrando, né? É um homem trans que a gente chamaria eticamente de homem trans, né? Que no fim do século XIX, né, Carla? Que morava num convento, na época ainda tinha a identidade biológica, né? De mulher, né? Era um convento muito rigoroso e de filha de pessoas ricas que ficavam nesse convento, né? Num pensionato, né? E, e esse eu vou falar mulher ainda, porque estava num processo nem de transição, de descoberta, né? Essa mulher biológica se apaixonou, a Herculine se apaixonou pela pensionista, gerando um caos interno lá e gerando processos, né? Ela teve um processo penal, né? E eu não vou contar o spoiler, mas é uma vida real. Até meio constrangedor falar spoiler, né? Porque, né? Que é uma vida trágica, né? É uma vida trágica, né? É algo assim que desperta muita empatia, muita compaixão. Se hoje em dia a questão trans é uma questão complexa, imagina século XIX, né? Enfim, né? E todos os conflitos sociais, identitários e os identitários provocados pela sociedade, né? Mas, como todo escrito do Foucault, a gente vê a construção da subjetividade, né? Os textos do processo, né? As falas, né? Faz um tempo que eu li, é um livro precioso, precioso, de revelar a construção histórica da subjetividade, né, gente? Eu acho que esse é o grande tesouro do Foucault.
quem de alguma forma se identifica ou tem interesse de estudar a questão da genealogia, né? Do intersexo, da transexualidade, enfim. Né? A gente vê que naquela época era uma jurisprudência em construção, né, Carla? Entendeu? A pessoa era quase uma cobaia, né? Uma cobaia. Se hoje em dia, com tanta ciência, ainda somos cobaias da história, imagina naquela época, né? É um texto muito precioso de ver como nós, seres de um tempo histórico, né, a gente está à mercê de crueldades, né? Enfim. A Carla levantou, você leu, Carla? Você quer comentar até? Que você levantou aí. Sim, eu li. Qual a tua percepção desse livro, do Herculino Barbão? Olha, primeiro que o Foucault ele chegou a ser criticado por causa do texto inicial que ele publicou na frente, né, do livro. O livro, na verdade, é composto dos autos do processo e de um texto de Foucault. O texto de Foucault ele é maravilhoso, maravilhoso. Só que ele foi criticado depois por causa desse texto, porque ele teria agido com mera curiosidade e não teve tanta sensibilidade ao tratar do tema. Mas eu não achei, assim, nós estamos falando de um caso do século passado, ou século retrasado, e o Foucault, ele é o Foucault, ele teve interesse em estudar esse tema. E ele faz uma digressão muito longa sobre a antiguidade, a Idade Média, sobre o fenômeno do intersexo, do hermafrodita, né? Que antes havia apenas um gênero e dois sexos, ou seja, é algo maravilhoso. Cara, será que eu errei? Era hermafrodita? Eu falei que era trans. Não, ele ele, né, era hermafrodita, e por isso que ele estava, ou ela, estava no convento, como você falou. No convento não, né? Uma instituição total, na escola. E, de fato, depois, quando viram que ele e ela estavam se interessando por outras meninas, sim, e aí resolveram fazer uma cirurgia de redesignação, ou seja, para deixá-lo apenas como homem. E aí aí eu vou contar, aí seria contar o spoiler do final. Que bom que você puxou, tinha um apagamento da memória, você puxou melhor a história. Obrigado. Então, gente, alguém mais quer comentar? Ler o livro do Foucault, a história da humanidade fica à flor da pele, né, gente? Cada caso que se estuda parece que mexe, reverbera na gente, seja pelo distanciamento histórico, seja pela proximidade, enfim, né? Nossa, eu acho que o Foucault, ao mesmo tempo que ele é muito histórico, ele é muito epidérmico, né? E arrepia, né? Quem mais quer comentar, gente? É um capítulo hiper claro, né? Talvez o fato seja comentar a percepção, né? Porque a Jéssica teve uma facilitação maravilhosa, né? A Yara levantou a mão. Sim. Então, essa segunda parte do capítulo, eu achei, assim, bem interessante e, assim, ajuda até a gente entender muitas coisas que rolaram esta semana, né? Primeiro, eu achei, assim, que realmente o Foucault tem esse olhar aí dessa história, né, de reconstrução da história. A gente até pensa, né, em termos de... Olhando agora o passado, nossa, como que essas pessoas sofreram nesses experimentos, vamos dizer assim, mas como isso também ajudou a várias áreas, por exemplo, quando aquele médico vai descrevendo os órgãos, né, feminino, como isso teve uma implicação na própria medicina. Eu achei muito interessante quando ele coloca que a mulher não tinha, era um não sujeito, né? Era um não ser, não existia, mas que a partir
dessa dissecação desses órgãos, como que a mulher passa a ser vista, mas ao mesmo tempo se torna santificada, né? Então vem aquela imagem da Virgem Maria. Então, quer dizer, para ser mulher tem que ser, mas nós vamos aceitar, aí pegando essa construção religiosa. Mas, quer dizer, uma coisa que hoje a gente olha em termos de ética, como que essas pessoas sofreram, mas, ao mesmo tempo, essa história vai sendo escrita, vai sendo revista, vai sendo ampliada. E eu fiquei, assim, uma coisa que me chocou muito esta semana foi aquela fala daquele pastor, né, o Valadão lá. E eu falei, gente, lendo essa parte do Foucault, eu falei, gente, mas que isso? Como voltamos, né? Como esta fala agora, 2021, nega toda essa construção histórica, o que nós já avançamos, o que hoje nós toleramos e não toleramos, e existe esta fala que volta a uma Idade Média, né, em nome de um Deus. Isso me chocou muito, né? Lembrando deste texto, principalmente essa segunda parte, e isso que essas aberrações que a gente ouve, que vai um deputado e defende o cara ainda. Gente, que isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Que volta a uma questão moral, religiosa da Idade Média, e alguns ainda tratam como natural, como normal, como possível. Fala contundente sua, né, Iara? Né? Questão das teocracias, né? Eu tenho uma percepção, assim, se a teocracia fosse só o discurso da luz, do amor, né? É que isso é um discurso tão, no seu extremismo, tão desumano, que depois produz uma sombra de revanche e de opressão diante das experiências humanas, né? Se fosse só falar amar ao próximo como a ti mesmo e ficar idolatrando uma, uma projeção que é Deus, estava simples, né? Mas aí cria uma sombra, né? Cria uma cultura de ressentimento, né? Porque é um platonismo. Faz 2000 anos que a humanidade é platônica. Meados do século passado a gente começou a buscar outras formas. Platonismo é uma experiência desgarrada do demasiadamente humano, né? Depois já era psíquica e socialmente uma revanche diante das experiências humanas, né? A revanche odiosa de inquisição, de extermínio, de holocausto, né? E ainda se acham em nome de... Acho que estão fazendo em nome de Deus. É um funcionamento psíquico muito primitivo. Quem mais quer compor? Olá, Guilherme. Guilherme chegou, o Tiago chegou. Quem mais que ainda não cumprimentei? Tem 2 Tiagos que ainda não cumprimentei. O William não cumprimentei, o Denilson, acho que a Daniela não cumprimentei, o Ademiro não cumprimentei. Se esqueci alguém, perdão. Alguém quer compor, gente, com a fala maravilhosa da Jéssica? O que percebe, tendo feito a leitura ou não, o que percebe, o que sente da nossa partilha? Lembrando que semana que vem é o nosso último encontro do semestre, tá? A gente volta 18 de agosto, é isso? Espera aí, deixa eu confirmar. 17 de agosto. Semana que vem a gente tem a facilitação do Pedro, que não está na sala. Vou reiterar, por gentileza, Valentim, conversa no grupo se o Pedro vai facilitar a semana que vem, senão a gente vai ter que encontrar uma outra pessoa voluntária, né? Temos a lista de presença no site, para quem precisar assinar. Mais alguém quer compor? Um capítulo curto, enfático, que abre toda uma frente de estudos, né? Eu acho que é o grande capítulo de começo do mergulho nas figuras dos anormais. Né?
Eu já fiz uma parte, a Carla também, a Yara, mais alguém? Guilherme levantou a mão? Boa tarde, né? Boa Acabei tarde. me atrasando, mas é a vida, a gente não controla o trânsito, né? Desculpa ter perdido a sua apresentação, Jéssica, depois eu assisto ela. Gente, eu fiquei um pouco tocado, né, quando a gente fala no final desse capítulo sobre o conhecer a matriz, né? Olha, outra consequência, né, ainda, ou antes, a consequência geral disso tudo, doravante, já que a matriz se tornou objeto sagrado, no momento mesmo pelo fato de que a mulher foi sacralizada pela religião, pelo matrimônio, pelo sistema econômico de transmissão do bem, é necessário conhecer a matriz. Por quê? Primeiro, porque isso permitirá evitar muitas dores às mulheres e, principalmente, evitar que muitas delas morram de parto. Isso permitirá, ao fim e, sobretudo, evitar que morram muitas crianças no momento do nascimento ou mesmo antes do nascimento. E diz ele, numa estimativa que é, claro, totalmente delirante, todos os anos há 1 milhão de crianças que poderiam ver o dia, mas não vêm. Gente, é lindo de se ler isso, né? A gente se prende, parece aqui toda a justificativa da violência obstétrica, né? Do porquê se protege tanto assim, fetos, né? Antes de nascer, mas quando as crianças nascem, já se ligam tão poucos para elas, né? Tudo bem passarem fome, serem abandonadas, ficarem em instituições muito mal condicionadas, né? Mas enquanto está na matriz, né? No útero da mulher, elas devem ser protegidas, né? Porque ali elas são inocentes, descendentes de Maria, né? Fora, já são sujas pelo pecado inicial, né? Já não importa tanto mais proteger essas vidas. Por isso, né, se facilita, né, e se incentiva, né, tanta violência ao corpo das mulheres, né? Corpo de mulheres são é um campo de batalha jurídico-político, né? As últimas consequências, né? Onde a maioria das pessoas que estão sentadas, né, nas câmeras, no Senado da presidência, né, lutam e decidem o que pode ou não acontecer nesses corpos. E de fato isso, né? Isso se liga um pouco, né? A figura da masturbação, né? A política em frente ao corpo, né? O que a política pode decidir sobre o corpo, né? Investir o poder ali. De fato, também foi muito iluminador para pensar essa condição, né? O quanto que a sujeição vai até, né? A sujeição do outro, né? O processo de subjetivação do outro. Mas é uma mera devaneio de alguém que chega atrasado. Jéssica? Colaborando com a fala da Yara, esse entendimento religioso, a gente pensar que assim, a raiz do problema, né? Mas se a gente pensar que assim, entendendo a produção de conhecimento, né? Não só por esse viés, né, esse viés tendencioso da religião, mas também é interessante pontuar que a própria ciência ela vai fomentar esses entendimentos. Nem sempre a ciência ela foi um serviço, né? Muitas vezes ela foi um desserviço que serve de apoio para essas manifestações, né? Ilógicas, surreais. Porque tem experimentos, né, e produções científicas que de fato vão buscar a verdade, mas de forma imparcial, né, informar, mas também tem produções que vão fomentar essas loucuras, né, e autores que, enfim, no outro governo eram bastante relevantes, assim, que eram fonte de inspiração e tudo mais. Então é interessante pensar nessa conexão também, nessa ponte entre a religião e a ciência que houve e que é um total desserviço, né? Nessa perspectiva de ódio
e de perseguição e etc. Na fala do Guilherme, foi interessante também pensar que essa reflexão sobre o corpo feminino, né, que gesta, né, que vai fazer essa gestação, ele é imaculado até mesmo na perspectiva do entendimento do aborto também, segue essa linha de raciocínio. Não importa se esse indivíduo ele não vai ser acolhido ou qual vai ser o futuro, mas que essa gestação ela seja levada até o final, independente de como essa concepção aconteceu. E muitas dessas discussões, né, políticas, elas não são entendidas pelo viés da política pública de saúde, mas pelo viés religioso, né, esse entendimento do fruto de Maria, como o Guilherme falou, e muitas vezes votadas e pensadas por um grupo de homens, né, tratando sobre o corpo feminino. Então, só fazendo uma colaboração na fala dos colegas. Excelente. Jéssica, mais alguém quer com um pouco? Fala Guilherme, da Jéssica, dos demais, das demais, dos demais. Carla levantou a mão. Até pegando carona no que a Jéssica e o Guilherme falaram, é interessante ver como a ciência moderna, né, do iluminismo, a ciência das luzes, ela, no início, ela se batia contra a religião. Inclusive, a modernidade, né, ela teve origem em revoluções que rejeitavam a religião. Mas, pelo jeito, o que prevaleceu por aqui foi o iluminismo ibérico, né, que foi aquele iluminismo que aliou religião e modernidade. Ou seja, não foi para canto algum. É só isso. Guilherme levantou a mão. Como eu comentei ali, né? Descartes nas veia, gente. A gente sempre esquece, né? A res cogita, né? A pessoa que pensa, a res extensa, né? O mundo, e é sempre esquecida, né? A res divina. Deus que organiza tudo isso. Ciência nunca deixou de ser religiosa, gente. Ela só soube mascarar seus interesses, sabe? Quando que é exatamente o que o Foucault diz, né? O interesse no corpo da mulher para preservar a vida dos bebês, porque é imaculado. Se constrói todo o serviço científico em cima disso. Né? É como se dizer que algo fosse científico fosse apor ele do jogo separar ele do jogo de poderes, né? Muitas vezes a ciência vem fazer mal, né? Queria as técnicas de controle, né? Técnicas de exploração, tudo por bem maior. Parece que ainda, como diria o Sloterdijk, né? Na tentativa de se salvar pelo bem da humanidade, se faz muitas guerras, né? Mas se for pelo bem, né, você sustenta isso. No final é sempre uma contradição, né? Isso aí, pessoal. Obrigado, Carla. Obrigado, Guilherme. Mais alguém quer comentar? É uma aula curta e intensa, né? Senão podemos encaminhar para o nosso final, lembrando que semana que vem é o nosso último encontro do semestre. Retornamos 17 de agosto. Temos a lista de presença aqui para assinarem, por gentileza. E rememoro novamente para o Valentim fazer a gentileza de entrar em contato com o Pedro no WhatsApp para ver se ele, de fato, vai facilitar a semana que vem. Eu acho que ele faltou umas 2 vezes já, né? Senão a gente já evoca antecipadamente, se for o caso, algum voluntário que queira facilitar para a semana que vem, tá? Tenhamos um ótimo fim de semestre, estamos aqui na universidade, na comunidade, certo? Vou encerrar a gravação. Quem quiser conversar mais um pouco, estarei à disposição. Só uma coisa, Guilherme e Valentim, vamos conversar um pouco, tá? Eu tenho umas ideias criativas aí, tá? Abração, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.